Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 12 de março, o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. Mateus 5, 43 ao 48, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós continuamos acompanhando a leitura dentro daquele sermão da montanha que Jesus faz, segundo o Evangelho de Mateus. E Jesus ainda continua naquela dinâmica, naquela dinâmica. Ouvistes o que foi dito aos antigos, Ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Vós ouvistes, ou seja, antes, o que os antigos disseram, Jesus vai dizer, eu, porém, vos digo. Jesus, ele é, podemos dizer, aquele que, inclusive o próprio Jesus fala isso. Jesus vai dizer, eu não vim abolir a lei, eu vim dar-lhes o pleno cumprimento. Jesus é o pleno cumprimento da lei. Jesus nos ensina o verdadeiro sentido e a verdadeira interpretação da lei. É Jesus que nos ensina. E é por isso que temos que dar ouvidos a Ele. E era por isso que os fariseus, por exemplo, os mestres da lei, precisavam ouvir Jesus, precisavam chegar à fé em Jesus Cristo, coisa que não aconteceu. Não aconteceu. Mas é muito interessante o que o evangelista nos apresenta. Ouvistes o que foi dito. E o que foi dito? Jesus vai dizer, vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era a compreensão. Era assim que o povo compreendia. Teria que amar os amigos e odiar os inimigos. Meu povo, isso ainda é muito presente no mundo de hoje. Quantas pessoas que são assim? Quantas pessoas que são assim? E Jesus está dizendo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Então, o ensinamento de Jesus é este. Ou seja, como discípulos de Jesus, como cristãos, nós não temos que amar só os nossos amigos. Muito fácil. Nós temos que amar e rezar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. E Jesus vai dizer, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Assim como? Amando até os inimigos. É assim que fazem os filhos do Altíssimo, os filhos de Deus. Os filhos do Pai que está no céu. Então,
Se eu bato no peito e digo, eu sou filho de Deus, eu preciso ter a consciência de que eu preciso amar. E amar a todos. Amar os amigos, amar os inimigos, amar os que me perseguem e rezar por eles. Eita, meu povo, essa palavra é forte, né? E por que os filhos de Deus devem amar desse jeito? Porque são filhos de Deus. Porque Deus é assim. Jesus vai dizer, né? Jesus vai dizer, olha, porque Ele faz nascer o sol sobre maus, bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Ou seja, Ele pede para que nós sejamos assim, porque Ele é assim. Nós temos que conhecer a Deus, saber o jeito de Deus, compreender o jeito de Deus e procurar imitá-lo. Ou seja, mas o que nos leva a viver essa palavra? Não é só um esforço humano. É claro que nós temos que nos esforçar muito, porque é uma luta contra a gente mesmo, porque a gente não quer amar o inimigo. É uma luta que a gente trava primeiramente com a gente mesmo. Mas só o nosso esforço humano não é suficiente. Tenho repetido isso durante esse tempo da Quaresma. Nós precisamos da graça de Deus para conseguirmos amar os inimigos, para conseguirmos rezar pelas pessoas que nos perseguem, só através da graça de Deus que age em nós. E é assim que nós vamos crescendo espiritualmente. É assim que nós vamos nos tornando perfeitos. É assim que nós vamos trilhar o caminho da perfeição. O chamado de Deus hoje para nós é este: que trilhemos o caminho da perfeição. E é um caminho gradual, é passo a passo, é degrau a degrau. Por isso, a importância de nos entregarmos à oração, para que Deus realize a sua obra em nós, para que assim sejamos perfeitos, como o nosso Pai Celeste é perfeito. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.